Fala, tropa do Super, tudo bem? Ó, antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês, tá? Por terem chegado até a aula 6, beleza? Imagino que já tenham visto até a aula 5, tranquilo? Aula 5, inclusive, que fala sobre a operação entre vetores, tá? Operação com vetores, beleza? Muito importante, galera. Eu diria até como um pré-requisito para a aula de número 6. Não à toa que vem nessa ordem, beleza? Mas reforço que a aula de número 5 é essencial para esta aula aqui, tá? Aula de número 6, chamada de cinemática vetorial. A gente vai começar a tratar as grandezas, beleza? A conhecer também, né? As grandezas vetoriais, tranquilo? Lá quando eu falei para vocês, expliquei na aula 5, que fala sobre as operações com os vetores, já dei uma ideia básica do que seria um vetor. Beleza? Disse também que a princípio não haveria aquela necessidade de saber o que seria um vetor propriamente dito, mas a sua definição, beleza? É formal e como adicionar vetores, como subtrair vetores, como multiplicar um número real qualquer, diferente de zero, por um vetor também, enfim. E decompomos, né? Decompomos vetores, beleza? Acredito que se vocês estão aqui na aula de número 6 é porque acompanharam as outras. Caso não, recomendo, sugiro que o façam. Tranquilo, galerinha? Beleza, então vamos lá. Vamos falar a respeito das grandezas. Em física, galera, nós trabalhamos com dois tipos de grandezas. As grandezas chamadas de escalares e as grandezas vetoriais. Vamos ver aqui a diferença entre elas? Beleza, ó. Grandezas escalares ficam bem definidas apenas por um valor numérico seguido de uma unidade de medida. Acabei de ler a definição, tá? Exemplos: 27 graus Celsius. Galera, quando eu quero informar a temperatura de um corpo, né? A temperatura de... enfim, o corpo em geral, pode ser um ser humano ou um objeto, beleza? E a gente diz, por exemplo, que aquele corpo se encontra com 20 graus Celsius de temperatura. Galera, se for estranho para vocês, acompanhe essa aula, tá? Termologia, Física 2, também já está gravado, beleza? Quando a gente diz que um corpo possui 27 graus, a gente não precisa dizer 27 graus para cima, para baixo, para o lado, entendeu? 27 graus para a direita, para a esquerda. Galera, quando você diz que uma pessoa está com 20 graus, 27, né, nesse caso, 27 graus, beleza, a informação já foi passada completamente. Ou seja, nós demos um valor numérico, 27, seguido de uma unidade de medida, grau Celsius, unidade de temperatura. Show? Ó, quilograma, 15 quilogramas, galera. Um valor numérico, 15, e a respectiva unidade de medida, kg, que significa quilograma, tá? Então, galera, quilograma, na verdade, é o quê? É uma grandeza relacionada à massa. Massa também é uma grandeza escalar, porque basta você dizer um número, né, com a respectiva unidade. Com a respectivo kg. Não só kg. Nós sabemos que tem unidades de massa também, grama, miligrama, certo? Hectograma, enfim. Então, é um valor numérico e a respectiva unidade de medida, que pode ser mais de uma. Tranquilo? Galerinha, 3 metros cúbicos. Vocês imaginariam? É uma grandeza relacionada aqui, metros cúbicos? Volume, certo? Uma grandeza de terceira dimensão, ó, metros cúbicos. Volume é uma grandeza de terceira dimensão, por isso que é dado em cúbico, tá? Poderia ser centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, também em unidades de capacidade, né? Litros, mililitros, centilitros, enfim. Temos mais um exemplo aqui, no caso, o volume de grandeza escalar, um tipo de grandeza escalar. É uma grandeza que fica bem definida, né? Completamente definida, com um valor numérico, 3, por exemplo, com a respectiva unidade de medida, nesse caso, metros cúbicos, unidade de volume. E o que seriam as grandezas vetoriais? É o contrário de escalar? Não seria o contrário, tá? Ela, na verdade, é uma grandeza que requer alguns ingredientes a mais
para estar completamente definida. Show? Vamos ler juntos a definição aqui, ó. Grandezas, né? Ó, grandezas agora vetoriais ficam bem definidas por um valor numérico seguido da unidade de medida, até aí parecido com as grandezas escalares. Só que além de uma direção e um sentido, galerinha, 7 newtons. Daqui a pouco entraremos em dinâmica. Dinâmica fala sobre uma grandeza física, não só, né? Mas ela se baseia para explicar os fenômenos, certo? A dinâmica faz isso. Ela se baseia na força, no agente físico força. E força é dada em newtons. Esse N significa newtons, em homenagem ao Isaac Newton, beleza? 7 newtons é porque nós temos uma força de intensidade 7 newtons. Agora, galera, qual a diferença, né? De uma grandeza escalar para uma vetorial. A vetorial, a escalar nós explicamos. A vetorial, além de um valor numérico, 7, seguido da unidade de medida, beleza? Newtons, a gente precisa relacionar, né? A gente precisa informar a direção, beleza? E o sentido. Galera, quando a gente diz assim, ó, sei lá, pede a um amigo, me ajuda aqui, ó, coloca uma força aqui para me ajudar, mas assim, para onde? Essa força tem que ir para cima, né? Sei lá, vai puxar um corpo, vai levantar ou vai abaixar alguma coisa? Ou seja, é uma força para baixo. Quando a gente fala para cima e para baixo, estamos falando de quê? De uma direção. Direção essa vertical, beleza? Direção vertical para cima, para baixo. E o que seria para cima e para baixo? São os sentidos dessa força, beleza? Quando a gente considera a direção vertical, a gente fala de dois sentidos: ascendente, descendente. E se for uma direção horizontal, sei lá, para a direita, para a esquerda, beleza? Então, toda a grandeza vetorial, assim como a força, é uma grandeza que precisa de um valor numérico, pode ser 7, poderiam ser 12, 15, 20. Unidade de medida, newtons, que é a unidade de força, beleza? E uma direção. A direção que eu considerei aqui foi a direção vertical. E o sentido? Para baixo. Beleza? Agora, ó, o que é isso aqui, ó? Rio de Janeiro, São Paulo. Galera, é deslocamento, beleza? Deslocamento, se deslocar. É o que? É uma grandeza vetorial também. Quando você diz que vai se deslocar para algum lugar, né? Você vai à padaria, que você vai ao mercado, enfim, que você vai para o seu trabalho. Galera, a gente precisa, além de informar um valor numérico, por exemplo, qual seria a distância desse deslocamento, né? O módulo desse deslocamento. Aí é um valor numérico. E tem que vir o quê? Uma unidade de medida. Vamos lá, unidades de distância, galera. Metro, né? Quilômetro, centímetro, milímetro, enfim, pode ser qualquer unidade de medida. Mas tem que ter um valor numérico, um número e uma unidade de medida. Só que basta, para o deslocamento, basta a gente informar um valor numérico e a respectiva unidade de medida? Não, a gente tem que informar para onde vai ser esse deslocamento, beleza? Vamos lá, vai ser nesta direção aqui, ó, nessa direção aqui. Qual o sentido? Daqui para lá ou de lá para cá? Tá vendo? Então, deslocamento também é um exemplo de grandeza vetorial. Precisa de um módulo, que é uma distância, né? Módulo é distância. De uma orientação no espaço, né? De uma direção e de um sentido também. Galera, aqui, ó, deslocamento. Eu representei aqui, ó, o deslocamento do Rio de Janeiro a São Paulo, nesta ordem. Porque expliquei lá para vocês as características do vetor, né? Vetor é uma setinha, né? A gente representa como se fosse uma seta, vamos chamar de seta, pontiaguda, e essa parte pontiaguda nos indica o sentido. Aula 5, uma aula anterior. Acompanhe se vocês não viram, beleza? Eu olhei aqui no Google qual é a distância entre o Rio e São Paulo. Eu vi que vale 432,2 quilômetros, beleza? Então, 432,2 quilômetros é o módulo desse vetor de deslocamento, tá? É o tamanho dele, vamos chamar assim, beleza? Então, tranquilo. Aqui, força, grandeza vetorial. Aqui, deslocamento, outra grandeza vetorial. E o que seria isso aqui, ó? 60 metros por segundo. Galerinha, se vocês acompanharam a aula, se não me engano, foi a aula 1. Ou seja, cinemática, estamos em cinemática.
Se vocês acompanharam, né, desde o início, vocês viram que metros por segundo é uma das unidades de medida de velocidade, inclusive é a principal delas, tá? Metros por segundo é a principal, é aquela unidade do Sistema Internacional de Unidades. Pois bem, sabemos que não existe somente ela, existe o quilômetros por hora, centímetros por minuto, centímetros por segundo, enfim, qualquer unidade de comprimento por qualquer unidade de tempo, nós temos uma unidade de velocidade. Galera, velocidade também é uma grandeza vetorial? Sim. Não basta você informar com qual velocidade você se encontra. Tem que dizer para onde, né? 60 metros por segundo, ó, da esquerda para a direita, beleza? É um sentido. E qual direção? Horizontal, beleza? Então peguei aqui 3 exemplos, assim como tinha pegado 3 de grandezas escalares também, para informar, tá? Para exemplificar, na verdade, grandezas vetoriais. Tranquilo? Definimos, né? E fica nítido pela definição de ambas a diferença que existe entre elas, e com os exemplos reforça mais ainda, beleza? Galera, vamos lá. Próximo tópico: características dos vetores, beleza? Vamos conhecer mais a fundo um vetor. Bom, primeiro começando por sua definição. Vetor é uma entidade matemática, tá? É um ente, é uma ferramenta matemática abstrata, beleza? Caracterizada por um número. Por que abstrata? Porque, na verdade, não existe, a gente não pode tocar no vetor, vamos dizer assim, tá? É abstrato, é algo que a gente imagina para poder nos auxiliar. Claro que a gente representa os vetores. Não significa que isso daqui seja propriamente um vetor. É a representação de um vetor. Por isso que a gente diz que é uma grandeza abstrata, tá? Beleza, ó, caracterizada por um número não negativo. Esse número é não negativo. O que é um número não negativo? É o zero ou qualquer outro positivo, tá? Beleza, então galera, então existe um vetor nulo? Existe, aula 5, falei lá, tranquilo? Então galera, quando a gente fala de vetor, tá? A gente considera um valor absoluto, a gente considera um módulo. Módulo é sempre um valor positivo ou nulo, beleza? Isso é matemática, tranquilo. Vamos lá, uma direção, além, ó, ele é caracterizado, vamos lá, por um número, beleza? Esse número é não negativo, uma direção e um sentido, tá? Então vamos aqui, ó, saber o que é cada uma dessas 3 características que todo vetor possui. Vamos lá, módulo. O que seria o módulo de um vetor? Para isso, vamos nos basear neste vetor aqui, ó, o vetor AB, beleza? Vetor AB. Beleza, ó. O que seria o módulo do vetor AB? É o comprimento, beleza? Simples assim, do segmento orientado, tá vendo? Todo vetor é um segmento, geometria, né? Possui início, possui fim, é todo segmento. Orientado, o que é orientado? Ele vai sempre nos indicar um sentido, baseado em quê? Na parte pontiaguda dessa seta, desse vetor. Então, o módulo desse vetor é o comprimento desse segmento orientado a B. Tá vendo? Se é um segmento orientado a B, significa que começa no A e termina no B, beleza? Se fosse AB com a setinha em cima dessas 2 letras voltada para a esquerda, é porque começaria no B e terminaria no A. Simples assim? Simples assim, beleza? Que representa o valor numérico da grandeza estudada. Se a gente está falando de força, beleza? 7 newtons. Newtons é a grandeza que a gente está estudando, ó, grandeza estudada. Se estamos falando de deslocamento, a grandeza estudada é o comprimento, beleza? Se estamos falando de metros por segundo, a grandeza estudada é a velocidade. Tranquilo? Então tá vendo, ó, entendendo passo a passo cada pedaço de uma definição qualquer, tá? Agora, ó, direção, galera. O que seria a direção de um vetor? É a mesma da reta R a qual ele pertence. Galerinha, representei aqui, ó, uma parte de uma reta, né? Nós sabemos que a reta é infinita, beleza? Ela não possui início, não possui fim. Toda reta é infinita. É óbvio que é impossível desenhar uma reta aqui. Como que eu vou desenhar algo infinito? Então, representei uma parte de uma reta, né? Geralmente a gente representa as retas
por letras minúsculas do alfabeto latino, beleza? Chamei essa reta de reta R, beleza? E qual vai ser a direção do meu vetor? Do vetor AB? É a mesma direção da reta R. Se a reta R está nessa direção aqui, ó, o vetor tem essa direção, tá? E, por fim, o que seria o sentido? O que informa o sentido de um vetor? Já falei, a parte pontiaguda do vetor nos informa, nos entrega qual é o sentido desse vetor. Nesse caso, como está para cá, o sentido, né? Como a parte pontiaguda está deste lado, o sentido do vetor é de A para B. Se a parte pontiaguda estivesse para cá, seria o que? O sentido do vetor AB? De B para A, seria o contrário. Show de bola. Galera, desenhe aqui 3 vetores. 3 vetores. Vou exemplificar e depois a gente vai entrar nessa definição. Isso aqui tem a ver com a definição. Tranquilo, galera? 3 vetores. Talvez não dê para vocês perceberem daí, mas confiem em mim. Eu desenhei os 3 vetores com o mesmo tamanho, tá? Esse aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui. Ué, o de baixo também sim. Eu desloquei só um pouquinho para a direita, tá? Então aqui, ó, faltou aqui, mas completei aqui. Então posso garantir a vocês que os 3 vetores têm o mesmo tamanho. Só que a gente não fala tamanho, tem o mesmo módulo, tá? Tem o mesmo comprimento, o mesmo módulo. Beleza. Tá, ó, os vetores CD, né? EF e GH são vetores iguais? Pergunto a vocês. Eles têm os mesmos tamanhos. Estão na mesma direção. Como assim estão na mesma direção? Um está em cima, outro está embaixo. Galera, eles são paralelos, tá? Eles são paralelos. Aqui, ó. Ou seja, se a gente fosse estender os seus comprimentos, prolongar esses vetores, eles nunca se intersectariam. Isso é matemática. Então, a gente diz que 2 segmentos, né, 2 retas, são paralelas quando elas nunca se cruzam. Vai ser o caso do vetor. Desses 3 vetores, no caso. Se a gente prolongar os 3, eles nunca vão se cruzar. Por isso que a gente diz que os 3 são paralelos. Galera, marquem, escrevam, enfim, gravem. Vetores paralelos possuem a mesma direção. Tranquilo? Vetores paralelos, que é o caso desses, nunca vão se cruzar. Vetores paralelos possuem a mesma direção. Então, beleza, ó, eles têm o mesmo módulo, porque tem o mesmo tamanho. Eles têm a mesma direção, beleza? Então, eles são vetores iguais. Galerinha, calma, calma. Eu falei em relação ao sentido? Falei? Não, né? Mas vamos lá, ó. Os vetores CD, né, e EF. Eles sim são iguais, porque eles têm o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho, têm a mesma direção, né, são paralelos, e tem os mesmos sentidos aqui, ó. Os dois estão apontando para cima, né? Quase, né? Subindo, sentido ascendente. Agora o vetor GH, embora ele tenha o mesmo módulo dos dois de cima, a mesma direção, porque ele também é paralelo aos dois de cima, ele tem um sentido contrário aos dois. Então, os vetores CD e F são iguais, tá? Porque eles possuem as 3 características que definem um vetor iguais, coincidentes. Agora, o último aqui, embora tenha o mesmo tamanho, tá? Galera, não vamos falar mais tamanho, vamos falar agora módulo. Eu estou falando tamanho para relacionar. Tamanho é módulo, beleza? Então tem o mesmo módulo, só que tem o quê? Sentidos contrários. Então, os vetores CD e F não são iguais, eles são iguais entre si, mas não são iguais ao vetor GH, beleza? Então, galera, com isso a gente pode definir a igualdade entre vetores. Galera, 2 ou mais, né, vetores serão iguais quando possuírem simultaneamente. O que significa simultaneamente? Ao mesmo tempo, mesmo módulo, mesma direção, né, e mesmo sentido. Galera, se falhar um desses 3, por exemplo, tem o mesmo módulo e o mesmo sentido, né? Quer dizer, não tem nem como tem o mesmo sentido, não tem a mesma direção. Galera, se 2 vetores não possuírem o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho, acabou, já não são iguais. Mas eles possuem sim, vamos lá, mesmo módulo. Aí não possuem a mesma direção, também acabou, tá? Eu só posso analisar sentido, se tem o mesmo sentido ou não, se eles possuírem a mesma direção. Porque não tem cabimento, né? 2 vetores que não possuem a mesma direção, por exemplo, um na vertical, outro na horizontal, dizer que eles têm ou não o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido? Não. Não tem o mesmo sentido? Também não. Como assim? Sim e não. Porque eles não têm a mesma direção.
Repito, não tem sentido a gente falar de sentido. Aí, até teve a ver. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Beleza? Agora, próximo tópico, ó. Posição, tá? E deslocamento vetorial. Vamos ver, beleza? Definir aqui o vetor posição, tá? Outra grandeza vetorial, posição, e deslocamento. Deslocamento, eu já tinha exemplificado e falado que é uma grandeza vetorial, tranquilo? Como que a gente define, galera, o vetor posição? Vamos lá, vamos considerar um sistema de eixos, né? Dois eixos coordenados, tá? Perpendiculares entre si, ou seja, formando 90 graus, galera. Quem seria o vetor posição? Vamos lá, vamos considerar essa trajetória aqui, ó. Essa trajetória em vermelho, beleza? E nela vamos marcar uma posição qualquer, posição A, pode ser? Marquei ali, ó. Galerinha, o vetor posição, que chamei de P, tá? E todo vetor nós sabemos que é representado com uma setinha em cima, expliquei isso na aula 5, então o vetor P tá tranquilo, essa representação, né? Show! Quem vai ser o vetor posição? Ele vai ser o vetor, beleza? Que vai ter o tamanho, o módulo, o comprimento, como quiserem, que vai dar origem no sistema, aqui que começa o sistema, certo? Começa tanto para o X como para o Y, aqui é o início, e vai até a posição que nós marcamos sobre a trajetória, beleza? E qual é o sentido? É sempre dar origem para a posição onde queremos marcar. Tá tranquilo? Então, o vetor P, né, é o vetor posição, representado em azul, é um vetor tal que tem essa direção aqui, ó. Beleza? Ela tem essa direção. Poderia ter essa. Isso são direções, beleza? Ele tem esta direção, sentido da origem para o ponto em questão. Sempre nesse sentido. Começa numa origem qualquer, né? Origem dos espaços. Nesse caso, representei sobre um sistema de eixos coordenados para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, tamanho é o que vai dar origem até a posição final, beleza? Direção vai na direção em que o ponto estiver. Se o ponto A estivesse mais abaixo, a direção seria essa daqui, ó. Tá vendo? Já seria outra. E o sentido sempre no sentido da posição, tá? Representamos a posição ali por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Letra A. Beleza, vetor posição, tranquilo determinar, né? Começa na origem do sistema, beleza? Ou na origem da trajetória qualquer, que vocês marquem, e vai até a posição considerada, nesse sentido. O tamanho vai ser o tamanho que tem da origem até o ponto considerado, ou seja, módulo. Show? Galera, e aqui já desenhei o vetor deslocamento. Para sabermos o deslocamento que ocorreu, a gente precisa saber o que? Dos vetores posição. Tá? Onde estava a primeira posição? Qual é o vetor posição inicial? Está aqui. Qual é a posição final? Né? Ou seja, qual é o vetor que representa a posição final? Está aqui. A diferença entre a posição final e a posição inicial é o vetor deslocamento. Tá? Vetor. Ih, caramba, apagou aqui. Beleza? Vetor deslocamento, galerinha. Vamos lá, ó. Chamei de PI, vetor posição inicial, e P é o vetor posição final. Diferenciei, tá, as letras para vocês saberem quem é o início e quem é o fim. Ó, vamos lá. Vetor posição. Já expliquei como faz. Começa na origem do sistema e vai até a posição que eu quero. Então, esse daqui é o vetor posição inicial. Beleza? Aí, passado um tempo, pode ser um corpo qualquer, tá? Vamos lá, um carro. Aí, parou agora num instante posterior na posição B. Então, qual vai ser o vetor posição desse carro nesse momento? Vai começar aqui, vai terminar na posição B. Beleza? Sempre assim, ó. O tamanho é esse aqui. Sentido é sempre sentido da posição, do ponto considerado. Tranquilo? Beleza. Esse aqui é um outro vetor posição. Vetor posição final. Comecei ali, posição inicial. Parei aqui, posição final, né? Inicial e final, desculpa. Galera, quem seria o deslocamento? Simples, galera, ó. Eu venho de onde eu saio e paro onde eu vou chegar. Tranquilo? Ó? Saí daqui, parei aqui. Olha aqui o nosso vetor deslocamento. Tá vendo?
Aqui, ó, qual é a direção dele? Essa direção aqui. Qual é o sentido? Daqui para cá, porque eu saí daqui para cá, então a setinha está apontada para esse lado daqui, beleza? Então, tranquilo, a gente representa o vetor deslocamento como ΔP. Delta, já expliquei isso a vocês também. Delta simboliza aqui pra gente variação, beleza? O que seria ΔT? T é tempo, então ΔT, T minúsculo nesse caso, porque tem o T maiúsculo que representa a temperatura. Então, ΔT, T minúsculo, variação de tempo, beleza? E variação de qualquer coisa é final menos inicial, tá? ΔS seria o quê? Variação de alguma coisa, nesse caso de espaço. Então, delta significa variação. Deslocar-se é variar a posição, beleza? Por isso que colocamos ΔP, variação do deslocamento. Como uma grandeza vetorial, ela é representada desta maneira e a representação, o seu desenho vai ser um vetor. Tranquilo? Então, galerinha, ó, ΔP significa vetor deslocamento. É um vetor, né? Este daqui, se variação significa, representa sempre uma coisa final menos uma coisa inicial. Por que eu falo coisa? Porque pode ser variação de qualquer coisa. Nesse caso é variação de posição, é um deslocamento. Então vai ser posição final menos posição inicial. Galera, expliquei lá para vocês, ó. Subtrair, nesse caso aqui é uma subtração. Somar, enfim. Fazer essas operações com vetores não é a mesma coisa do que fazer com grandezas escalares. Cuidado, beleza? Cuidado, isso aí eu expliquei lá. Assistam a aula 5, beleza? Então, aqui é a nossa representação do vetor de deslocamento. Se é variação, se é um delta, é final menos inicial. Então, vetor posição final menos vetor posição inicial. Tranquilo? Próximo tópico, galera, velocidade vetorial média e velocidade vetorial instantânea. Eu escrevi velocidade vetorial 2 vezes, mas significa velocidade vetorial média e também queremos saber a velocidade vetorial instantânea. Professor, eu venho ouvindo até agora, a respeito de velocidade escalar média, velocidade escalar não sei o que lá. Como assim então? Afinal de contas, velocidade é uma grandeza escalar ou é vetorial? Galera, vetorial, como inclusive eu exemplifiquei aqui, né? Galera, além de você informar um valor, beleza? Informar a sua velocidade no que diz respeito ao módulo, sei lá, eu estou a 10 metros por segundo, eu estou a 120 km por hora. Além disso, você tem que informar para onde, qual é a direção, qual é o sentido quando a gente fala de velocidade. Então, velocidade, ó, se for cair uma questão conceitual, marquem, beleza? Velocidade é uma grandeza vetorial, assim como a gente vai ver aceleração também uma grandeza vetorial, tá? A gente chamava de escalar lá atrás porque a gente estava apenas preocupado com o quê? Com o seu valor numérico, beleza? É isso que as grandezas escalares nos passam, sempre o valor numérico e a respectiva unidade de medida. Por isso que a gente chamava de escalar, mas já anotem aí, ó, velocidade, né? Essa grandeza chamada velocidade e a grandeza aceleração são ambas grandezas vetoriais. Para tanto, precisamos, além de um valor numérico, seguido da unidade de medida, informar uma direção e um sentido para essa grandeza. Beleza? Vamos lá. Vamos definir geometricamente o que seria a velocidade vetorial média e a instantânea. Bom, galerinha, nós temos o seguinte aqui, ó, uma trajetória qualquer, tá? Uma trajetória curvilínea, beleza? E marcamos aqui, ó, o vetor posição, tá vendo? Por que esse aqui é o vetor posição? Quem me garante? Aqui, ó, começou no início, né, numa origem, foi até uma posição final. Isso aqui é vetor de deslocamento. Vamos lá, vetor posição, ensinei a vocês, ó. E posição final, né, sempre saindo da origem e indo para o ponto considerado. Quem é o vetor de deslocamento? É aqui, galera. A gente não saiu do A e foi para o B, então esse vetorzinho aqui, ó, seria o vetor de deslocamento. Viram como é simples? Tranquilo, galera. Toda vez que existe um deslocamento vetorial num determinado intervalo de tempo, que é claro que vai passar
um intervalo de tempo, né? Para você sair daqui e ir para cá, por menor que ele seja, passou-se um tempo, beleza? Passou-se um tempo. Não tem como eu sair daqui, sei lá, no instante 2 segundos, soltei o cronômetro, beleza? Aí sai daqui, no instante 2 segundos. Aí cheguei aqui, no instante 2 segundos. Não tem como, é impossível. Nem que eu chegue 1 segundo depois, mas vai passar sim um intervalo de tempo. Então, galerinha, um deslocamento, que nesse caso é uma grandeza vetorial, o vetor deslocamento dividido pelo tempo que ocorreu esse deslocamento é a nossa velocidade vetorial média. Se a gente quiser descobrir a velocidade vetorial média, beleza? Numa determinada situação, a gente precisa saber qual foi o deslocamento vetorial, beleza? Então, para isso, a gente precisa de uma posição inicial, de uma posição final, concorda? Para sabermos, aí sim, o deslocamento, tá? O deslocamento de um para outro. Show? Então, se a gente dividir esse deslocamento vetorial pelo intervalo de tempo em que ocorreu esse deslocamento, essa variação de posição, nós vamos ter a nossa velocidade vetorial média. Tranquilo? Vocês podem lembrar, né, reparar que é muito parecida com a fórmula da velocidade vetorial, da velocidade escalar média, tá? Embora velocidade, como eu acabei de dizer, não é uma grandeza escalar, a gente chama de velocidade escalar quando a gente só quer descobrir o seu valor. E descobrir o valor é descobrir módulo, é descobrir o tamanho do vetor. Para isso a gente faz o quê? Ou representa entre duas barras, né, o vetor, ou tira a setinha. Ensinei isso na aula 5. Estão vendo como que a aula 5 é muito importante, é fundamental para assistir essa aula de número 6? Tranquilo? Mesmo que vocês não tenham visto a aula de número 5, dá para entender, né, tudo que eu estou falando aqui, porque eu vou explicando pausadamente. Inclusive, sou até bastante repetitivo, né, para justamente vocês pegarem a ideia. Só que, reitero, que a aula 5 vai ajudar mais ainda a vocês entenderem esta aula de número 6. Beleza, galera? Então, o que seria a velocidade vetorial instantânea? É a mesma ideia de velocidade escalar instantânea. Ela significa o quê? A velocidade no momento que eu quero saber. Tá? Ó, qual é a velocidade neste momento? Ou seja, no momento em que eu acabei de olhar para o velocímetro, beleza? Do meu veículo. Quando eu olho para o velocímetro, aquela velocidade que está marcando é a velocidade do instante, velocidade instantânea. Galera, a velocidade, que é um vetor, ela é o que? Geometricamente, ela é tangente, né? Ela é tangencial a trajetória. Representei aqui, ó, pontilhado, né, em vermelho, uma trajetória qualquer, né, um movimento qualquer, beleza? E inclusive indiquei o sentido, ó, daqui para lá, beleza? Galera, aí eu quero saber a velocidade daquele corpo neste instante aqui, ó, neste instante aqui. Como que a gente vai saber geometricamente falando? A gente vai traçar uma tangente à trajetória. Galera, tangente, tranquilo, matemática também. Olha como a matemática é muito importante aqui na física. Ó, galera, o que seria uma reta tangente, né, a uma circunferência, a um arco de circunferência? É uma reta que tem em comum um ponto com aquela circunferência, ou com aquele arco da circunferência, certo? Reta tangente tem um ponto em comum. Então aqui, ó, peguei um ponto qualquer, passei aqui um vetor tangenciando esta trajetória, beleza? Essa trajetória curvilínea, certo? E se eu quero saber a velocidade instantânea neste instante, eu vou traçar aqui. Se eu quisesse saber a velocidade neste instante aqui, ó, vou traçar uma tangente passando por este ponto aqui, beleza? Então, galera, tranquilo também. Velocidade vetorial média é a velocidade que, em média, um corpo desenvolveu. Beleza? Quando a gente diz que a velocidade média de um carro foi de 20 metros por segundo, não significa que ele ficou para sempre a 20 metros por segundo. Ele pode ter acelerado num determinado trecho, ido mais devagar, até mesmo parado, né, para abastecer, enfim, para comer alguma coisa. O que significa média? É um valor médio. É como se ele mantivesse aquela velocidade, sempre aquela velocidade, para chegar num tempo que ele fez variando essa velocidade. Entendeu? Expliquei lá no começo, na aula 2, se eu não me engano,
melhor a respeito de velocidade média, tranquilo? Aqui só estou recapitulando. Beleza, nossa intenção aqui é que vocês identifiquem, né, e comecem a se familiarizar com o tratamento vetorial, as grandezas, tranquilo? Para isso estou listando aqui, focando mais, né, em velocidade, posição, deslocamento e aceleração. Mais à frente veremos com mais detalhes força, né? Newtons, força, já gravei, beleza? Já está gravado a aula de potencial elétrico. Potencial é uma grandeza vetorial, então vocês vão ver que existem bastante. Esta aula aqui estou focando basicamente nas grandezas posição, beleza? Deslocamento, velocidade e aceleração. E essas outras aqui, apenas citei como exemplos, tá? Mas o nosso foco aqui são nessas 4 como já citei. Belezinha, galera? Vamos para o último tópico desta aula. Aceleração vetorial. Aceleração vetorial. Vou fazer a mesma pergunta que fiz quando falei sobre a aceleração escalar, né? Aceleração, galera. A aceleração, qual é o intuito dela? Qual é a função da aceleração? É alterar a velocidade, concordam? A aceleração existe para alterar a velocidade, a menos que ela seja nula. Se for uma aceleração nula, não vai alterar. Mas qualquer aceleração diferente de zero vai alterar uma velocidade. E como velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração também é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza vetorial, portanto, ela possui um módulo, um tamanho, possui uma direção, pode ser vertical, horizontal, uma direção qualquer, né? Diferente dessas duas, e tem sempre um sentido, tá? Galerinha, vamos lá. Para isso, eu representei primeiro um movimento retilíneo, tá? Um movimento que não sofre alteração em sua direção. Movimento retilíneo. E ainda separei em 2. Acelerado e retardado. Também não é novidade. Não são conceitos novos para vocês. Beleza? Se vocês estão acompanhando passo a passo as aulas, não são conceitos novos. O que seria um movimento acelerado? Um movimento cujo módulo da velocidade aumenta, né? Um movimento retardado é o contrário. O módulo da velocidade diminui. Tá vendo? Velocidade aumenta, velocidade diminui. Se a velocidade está variando, beleza? Aumentar e diminuir é variar, concorda? Quem é que faz isso? É a aceleração, galera. É a aceleração. A aceleração, vamos dizer assim, para separar, ela pode, entre aspas, ajudar a velocidade, ajudar, entendam como aumentá-la, ou pode atrapalhar. Nesse caso, no movimento acelerado, elas têm a mesma direção, né? Nesse caso horizontal, e o mesmo sentido, ambas apontando para a direita. Tá vendo? A aceleração está ajudando a velocidade, está fazendo com que ela cresça. Aqui, no movimento retardado, ela atrapalha, beleza? A velocidade para um sentido, a aceleração para o outro. Ela quer frear esse corpo, né? Ela quer diminuir a sua velocidade, pelo menos. Ainda que não freie, pelo menos diminuir, beleza? Então aqui, ó, vetor aceleração e velocidade tem sentidos contrários. Professor, que T é esse aqui, ó? Esse T minúsculo. Galera, esse AT, né? A de aceleração, T é de tangencial. Quando a gente fala em movimentos não retilíneos, portanto curvilíneos, se o movimento não é retilíneo, ele é curvilíneo? Sim. Ué, e o movimento circular? É um tipo de movimento curvilíneo, beleza? Circular é um caso especial de movimento curvilíneo. Então existem 2 tipos de movimentos quanto à trajetória, retilíneo e curvilíneo. Galera, toda vez que a trajetória é uma curva, a gente tem que separar a aceleração em 2 componentes. Ensinei na aula 5 a decompor vetores. Tá vendo? Se eu tenho este vetor aqui, AR, que é R de resultante, tá? Aceleração resultante, aceleração total, beleza? Sendo decomposta em 2 partes. Uma nesta direção aqui, que chamei de aceleração tangencial, AT. A outra vai ser perpendicular a ela, ou seja, vai formar 90 graus. Então vai ter que ser para cá, beleza? A aceleração CP, que eu já vou explicar o que é, e a aceleração AT, que eu já falei, tangencial, são componentes de uma aceleração resultante, tá? De um movimento curvilíneo. Galera, ensinei, beleza? A decompor vetores.
qualquer que seja um vetor, você pode dividir esse vetor em partes, como se pegasse um bolo e fosse partindo. Você pode fazer isso. Tranquilo? Dependendo do seu intuito, tá? Muitas das vezes você tem que fazer e outras você não tem que fazer, mas vai te ajudar, beleza? Façam exercícios que vocês verão o que eu estou dizendo, tá? Vão constatar. Tranquilo, galera? Quem seria, então, essa aceleração tangencial? Bom, a aceleração tangencial é uma aceleração que tem um intuito. Ela faz o quê? Ela é responsável por alterar o módulo do vetor velocidade, galera. De novo, a aceleração muda, altera a velocidade, certo? A aceleração modifica a velocidade. Só que cada uma tem uma função. Qual é a função da tangencial? É mudar o módulo, mudar o tamanho. Você estava com 20 metros por segundo, foi para 40, foi para 60, ou pode diminuir, foi para 50, foi para 12, foi para 8. Tá vendo? Quando muda o módulo do vetor velocidade, quem faz isso é a aceleração tangencial. E se a gente muda a direção, galera? Direção é uma característica de vetor também. Toda vez que o movimento é curvilíneo, concorda que muda a direção do vetor velocidade? Beleza? Quem é responsável por mudar a direção do vetor velocidade? É a aceleração centrípeta, por isso CP. Centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, que também pode ser chamada de aceleração normal, é responsável por alterar a direção do vetor velocidade. Tá vendo? Pode cair uma questão conceitual. Ó, vamos lá. O que faz a aceleração centrípeta, né? Que também é chamada de aceleração normal? Ela muda a direção do vetor. Quando a gente muda a direção de um vetor, a gente está mudando esse vetor. Quem muda a velocidade? A aceleração. Por isso, a aceleração, o nome, tá? E a tangencial muda o módulo para fazer, sei lá, ora o corpo andar mais depressa, ora andar mais devagar, ora parar. Quem faz isso é a aceleração tangencial. Tranquilo, beleza? Como que a gente calcula isso? Galera, se vocês descobrirem, se vocês souberem a aceleração escalar do movimento, beleza? O módulo, né? Esse aqui simboliza módulo. Eu poderia não colocar dessa maneira, mas eu teria que tirar a setinha, certo? Então, o módulo da aceleração tangencial, ou seja, da aceleração que muda o módulo do vetor velocidade, é igual ao módulo da aceleração escalar. Tranquilo? E como que a gente calcula o módulo, né, da aceleração centrípeta? Velocidade escalar ao quadrado. Quando a gente sabe o valor, o módulo do vetor velocidade, a gente eleva ao quadrado e divide por R. Galera, toda trajetória curvilínea tem um raio, beleza? No caso de ser uma trajetória circular, esse raio é constante, nós sabemos, né? Da geometria. Então, galera, esse R é do raio, o raio da trajetória. Consideremos que aqui fosse o centro da trajetória. Então, o raio é o que? É a distância do centro, né? Da circunferência até qualquer ponto dessa circunferência. Então, esse R aqui é o raio da trajetória circular. Beleza? Tranquilo, galerinha. Tá vendo? Aqui, ó. Assim como eu representei no movimento retilíneo, temos no movimento curvilíneo, ó. A aceleração pode ajudar ou pode atrapalhar a velocidade. Beleza? A gente tem que colocar entre aspas. Como assim uma aceleração ajuda, atrapalha? Eu tô falando dessa maneira para vocês entenderem que, olha, ela vai fazer a velocidade crescer, ora vai fazer a velocidade diminuir. Aqui, ó, nesse caso, ela está ajudando a velocidade, beleza? Movimento acelerado, ela está fazendo com que a velocidade aumente. Só que é um movimento curvilíneo dessa vez, não retilíneo. Aqui é um movimento retardado. A aceleração está atrapalhando a velocidade. Entendam atrapalhar como fazer a velocidade diminuir. Beleza? Galera, muito tranquilo, né? Qual é a parte de vocês agora? Revisarem, voltarem, pausarem o vídeo se for necessário e fazerem muitas questões. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail do curso, né? Pode colocar nos comentários também, tá? Na descrição do vídeo. Temos um grupo no Telegram, vocês sabem disso, né? O WhatsApp também. Mandem lá a dúvida que a gente pode sanar, beleza? E pratiquem, tá? Pode ser uma dúvida também em relação à teoria, ou uma dúvida em relação a algum exercício que você esteja tentando fazer e não consiga. Mas façam, treinem, comecem com os mais simples e vão avançando gradativamente que o resultado, a vitória vai chegar, beleza? Galerinha, grande abraço, até a próxima aula.